de Deus, paz, que maravilha estarmos aqui nessa noite tão especial que o Senhor preparou para nós, amém? Glorificamos a Ti, ó Pai, Te exaltamos, somos gratos, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada por esse privilégio de estarmos aqui em Tua casa, para Te adorar, para Te engrandecer, Te glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigada, Deus, por tudo. Abençoa os Teus filhos aqui neste lugar. Eu Te apresento, Senhor, cada família aqui representada, pelo poder do nome de Jesus. Visita neste momento e recebe, Senhor, tudo aqui neste lugar é somente para Ti. Queremos Te louvar com alegria e Te engrandecer. Aleluia! Aplaudam bem forte ao Senhor. Nas palmas. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu, meu, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra Tua luz pra não me perder. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a Sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Lara, 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 lara. Oh, lara, 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 lara. Deus, meu Pai, meu o amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu Pai, meu o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra Tua luz pra não me perder. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a Sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
preciso paz. Eu preciso do Senhor. Deus, Deus, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Precisamos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? O Senhor está nesse lugar. Os planos do Senhor não são frustrados. É Ele que restitui as nossas vidas. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e com um clamor. Eu quero de volta, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus. Aleluia. Sobre nós, Senhor. Você está junto. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. restituição do Senhor? Amém? Então aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as
nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu. Declare isso. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aplauda bem forte ao Senhor. Quando meu eu e o meu orgulho, cante isso, descer comigo e se me levante suas mãos bem alto e declare: como as águas do rio, então não subirei subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Declare: Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã. Com as mãos lá em cima, declare isso. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu. Me purifica, me purifica. E eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Tu és poderoso, tu és maravilhoso. Ao que está sentado, cante isso, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
Declare isso, seja a honra. Seja. Declare com toda a sua força, somente para Ele. Seja a glória, somente para Ti, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Vocês com as mãos lá em cima, declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, glória a Deus. Marcha para Jesus Aracaju 2026. No dia 18 de julho, Aracaju viverá mais uma edição da Marcha para Jesus, que há 33 anos reúne milhares de pessoas para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, com o tema Um Só Povo, Uma Só Nação. Convide sua família, sua igreja e seus amigos para participar. Saída da Praça da Bandeira às 16 horas. A marcha contará com 3 trios elétricos durante todo o percurso e será encerrada na Praça de Eventos do Mercado Central, com um grande palco e a participação do cantor Thales Roberto. Vista a sua camisa da marcha e vamos celebrar! Olá, comunidade Farol, porque estamos em festa. Julho é o nosso mês de aniversário. A nossa comunidade está completando 5 anos de história. Alegre o seu coração e fique ligado agora em toda a nossa programação. Iniciamos no dia 22 de junho a nossa jornada de 40 dias com novas sementes. É um tempo profético para vivermos colheitas abundantes ainda nesse segundo semestre. Além do jejum, diariamente às 9 da manhã, nós temos um devocional exclusivo no App Farol. E as ministrações de quarta e domingo também acompanham esse tema. Além disso, temos webinars especiais ao longo de cada ciclo de 10 dias. Persevere nessa jornada e saia desses 40 dias vitoriosamente, pronto para plantar e colher o melhor nesse ano de 2026. E no sábado, dia 11 de julho, às 15h30, nós teremos a Escola de Ministérios. É um curso ideal para quem se tornou membro e quer servir como voluntário nas diversas áreas da nossa comunidade. Faça a inscrição no nosso app, responda sim ao chamado de Deus para servir. No domingo, dia 12 de julho, celebramos a Santa Ceia do Senhor em 3 horários, 7, 10 e 17. Participe desse culto, desfrute do seu lugar à mesa do Senhor.
É também nesse dia que nós traremos as nossas contribuições para as ações do Farol Social. Você pode doar mantimentos ou fraldas em tamanho adulto. O Farol Mulher está preparando um momento de oração que inicia no dia 16 às 19 horas e encerra no dia 17 às 19 horas num encontro presencial aqui na comunidade. Serão 24 horas ininterruptas de intercessão, onde a cada hora uma mulher estará clamando pela nossa comunidade, por nossas famílias, por tantos outros alvos importantes. Junte-se ao Farol Mulher, ao Farol de Oração, entre nesse movimento, participe conosco. Também no dia 17, uma sexta-feira, às 7 da noite, nós teremos mais uma edição do Altos Papos com o Farol Jovem. Junte-se a nós nesse momento e faça sua inscrição no nosso aplicativo. No sábado, dia 18 de julho, às 15h30, teremos a nossa escola FTL, que são os nossos faróis em todo lugar. Essa é a nossa rede de grupos de discipulado que acontece fora da igreja, promovendo o crescimento, cuidado e a multiplicação dos discípulos de Jesus por toda a cidade. Se você já é membro, passou pela escola de ministérios e quer se tornar um anfitrião ou até mesmo um líder, essa é a oportunidade para você. Garanta a sua vaga fazendo a sua inscrição no App Farol. No domingo, dia 19 de julho, às 4 da tarde, teremos um encontro especial do Farol Teens. Chame os adolescentes e garanta que eles participem desta tarde de comunhão. O Farol 300 também está preparando um momento de oração que inicia às 19 horas no dia 23 e encerra às 19 horas no dia 24 aqui na comunidade com um encontro presencial com todos os homens. Assuma esse compromisso para um tempo de posicionamento espiritual. 2 mais Deus. Esse é o tema da Conferência de Casais que o Farol Aliança promove no dia 25 de julho. Teremos ministrações marcantes e leves, que serão turmas práticas em salas divididas por temas. Começaremos às 2 da tarde e será um sábado intenso de investimento para a sua vida conjugal. As inscrições já estão disponíveis no App Farol e os lotes já estão abertos para você garantir a sua vaga. E para fechar o nosso mês de aniversário em grande estilo, na sexta-feira, dia 31 de julho, às 7 da noite, teremos o Farol Conexão. Esse é o encontro dos empreendedores da nossa comunidade. Aproveite para convidar outros empresários para esse momento incrível de aprendizado e network. As inscrições já estão abertas no App Farol. E para encerrar, lembre-se, os nossos cultos de quarta e domingo seguem firmes dentro do propósito dos 40 dias com novas sementes. Toda quarta-feira, às 19h30, temos o nosso culto da vitória, presencial e ao vivo. E aos domingos, nos reunimos para o culto da família em 3 horários, às 7 e 10 da manhã e às 17 horas. Quero destacar que aos domingos, a transmissão ao vivo acontece exclusivamente no culto das 10. É também nesse horário que o nosso amado Farol Libras está presente, tanto no templo quanto na transmissão, garantindo assim um culto totalmente acessível. Se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, siga o nosso perfil no Instagram, baixe o App Farol. Lá você encontra tudo sobre FTLs, cursos, eventos e os devocionais diários dos 40 dias com novas sementes. Vamos continuar o nosso culto? Celebre ao Senhor com uma forte salva de palmas. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que alegria estarmos juntos, adorando ao nosso Deus numa noite de festa e de celebração. Hoje, de fato, temos muito a celebrar e glorificar a esse Deus maravilhoso. Uma noite de festa para você, para a sua família, que vai descer as águas, para aquele que tem discipulado você e trazido Jesus até a sua vida. Deus abençoe poderosamente. Estamos também num mês de festa, estamos completando 5 anos da comunidade Farol, 5 anos que o Senhor tem nos abençoado, nos conduzido, tem abençoado a vida do nosso pastor Zoar, sua esposa, sua família, e eles têm nos direcionado e discipulado. Isso é maravilhoso. Estamos aqui reunidos para glorificar o nosso Deus. E tudo que nós fazemos, cada detalhe, cada encontro de oração, cada estudo, cada momento, tudo é para glorificar o nome desse Deus maravilhoso.
Nós tivemos aqui no sábado a escola com a aula de batismo, onde esse grupo maravilhoso esteve presente. Ontem nós tivemos aqui o Café Integração, reunindo as pessoas que vão ser recebidas agora, no domingo da Santa Ceia, aqueles que serão recebidos como novos membros. E no domingo, agora, teremos uma Santa Ceia, um encontro. Tenho certeza que Deus tem muito para falar ao seu coração. Lembrando que na Santa Ceia é o dia em que nós trazemos a nossa oferta de mantimento, nós trazemos também as nossas ofertas com fralda descartável tamanho adulto. Nós nos reunimos para celebrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Aguardo você aqui no domingo. Temos 3 horários, 3 momentos onde você pode escolher o melhor momento para estar aqui adorando a Deus. Amém? Você que está vindo hoje pela primeira vez, que veio nos visitar, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido aqui neste lugar. Essa igreja te acolhe de braços abertos. Eu espero que você se sinta tão bem acolhida como eu me senti quando cheguei. Amém? Que Deus esteja abençoando sua vida, esteja abençoando a sua casa. Provavelmente, quando você chegou, você recebeu uma lembrança da comunidade. Caso você não tenha recebido, não vá embora sem levar a sua lembrança. Peça a um dos irmãos que estão com crachá, você vai receber um presente da nossa comunidade. Amém? Todas as vezes que você estiver usando esse presente, lembra assim: tem alguém orando pela minha vida, porque essa igreja ora pela sua vida. Amém? Nesse papel também tem as informações, um QR Code com as informações da nossa comunidade. E um lugar onde você pode deixar o seu nome, o seu contato, e nós estaremos mandando uma mensagem orando pela sua vida. Esse telefone, esse papelzinho, você pode deixar naquele bloquinho, aquela caixinha ali na saída, tem uma caixinha branca com cadeado, você pode deixar esse papel ali, tá bom? Sinta-se muito à vontade neste lugar, muito acolhido nessa igreja, estamos felizes com a sua presença aqui. Nós vamos orar pela sua vida, orar por você que é visitante, amém? Vamos orar também pelos nossos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Você que vai devolver o seu dízimo, que vai trazer a sua oferta, você já pode segurar na sua mão, pode apresentar isso a Deus junto comigo. Você que vai fazer isso de forma online, nós temos o QR Code aqui na tela. Se você precisar do envelope, pode levantar a sua mão, alguém vai até você. Não se sinta constrangido a participar desse momento, participe se você tiver consciência do que ele significa na sua vida. Amém? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Aqui na palavra, no Salmo 3, diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Senhor, é assim que nós nos sentimos na tua presença. Nós deitamos, dormimos e acordamos tranquilamente, sabendo que é o Senhor que nos sustenta. É a sua mão que nos abençoa. É o Senhor que nos dá discernimento para que possamos conduzir nossos negócios, conduzir nossa família, abençoar a nossa casa. É o Senhor que abençoa as nossas mãos, é o Senhor que nos ajuda para que possamos saber investir corretamente, que nos dá sabedoria para trabalharmos, para lidar com as dificuldades do dia a dia. É o Senhor que sustenta a mão dos teus filhos e nós confiamos em Ti plenamente. Colocamos em Ti a nossa confiança, colocamos a nossa cabeça no travesseiro em paz, tranquilos, porque sabemos que o Senhor nos prospera, nos abençoa, e mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a lutas, o Senhor jamais nos desampara. Bendito seja o Teu nome em todo o tempo. Por isso, Pai, nós que entendemos de fidelidade, separamos a primícia do nosso trabalho, separamos o nosso dízimo, a primeira parte do que o Senhor nos tem dado. Por isso, meu Deus, separamos a nossa oferta com o coração cheio de alegria, gratos por tudo que o Senhor nos tem dado. Consagramos a Ti diante do Teu altar, dízimos e ofertas, gratos por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também oramos por cada um dos visitantes, você que está aqui nessa noite com sua família, que sua vida seja abençoada. Meu Deus, que a Tua graça venha sobre eles, que eles sejam cheios e plenos.
Cante com toda a sua força. Maranata, Chame por Ele. hora vem, Senhor Chame por Ele. Jesus. Ele é a nossa única Vem, esperança. Vem, Ele é o nosso Deus poderoso, que não falha, que é fiel para cumprir. Contempla cada mão levantada aqui, Senhor, e vem agindo na vida dos teus filhos. Nós chamamos por ti. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem. Só em ti confiarei. Só a voz da igreja. Eu nada temerei. Cante com toda a sua força. Somente nele. Aplaudam bem forte ao Senhor e glorifique a Ele. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor. Junte a sua palma, glorificação ao nosso Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de você. Declare uma palavra de bênção sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Seja a boca do Senhor, deixa o Espírito Santo te usar. Aleluia! Profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Como é bom estarmos aqui na presença do nosso Deus. Como é bom estarmos neste lugar e numa noite de festa, né? Numa noite de festa. É assim que nós estamos celebrando. Aliás, desde o dia 22 de junho, que nós já estamos celebrando, né? São 40 dias de celebração, celebrando 5 anos da comunidade Farol. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte por isso. Glória a Deus por esse tempo. O Senhor já tem feito tanto e ainda fará mais, em nome de Jesus, amém? Desde o dia 22 que nós estamos celebrando os 5 anos, e essa é uma semana de celebração, porque o aniversário é exatamente sábado, né? Dia 11 de julho, e nós estamos na semana de celebração, celebrando um santo batismo ao Senhor. É assim que uma igreja deve celebrar, né? Apresentando pessoas que estão morrendo para uma velha vida e nascendo como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Já foi reforçado, domingo estaremos aqui celebrando Santa Ceia do Senhor nos nossos 3 momentos, às 7 da manhã, às 10 da manhã e às 17. E nessa noite tão especial, antes de estarmos aqui, fazendo descer as águas do batismo, como diz a palavra de Deus, pessoas que estão sendo sepultadas em Cristo Jesus, nós temos a alegria, a satisfação, e estamos muito gratos ao Senhor por nessa noite recebermos o amigo pastor Vanderlei Duarte, sua esposa, sua família, a pastora também ali. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse servo de Deus? Já quero chamá-lo para vir aqui no altar, para trazer ao nosso coração uma palavra dos céus para a nossa vida. Você crê nisso? Que Deus tem uma palavra para você? Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite. É uma alegria te receber aqui com a tua família. E nós estamos, sim, muito gratos, celebrando a Deus pela tua vida. Vamos orar pela vida do nosso amigo aqui? Estenda a sua mão para cá. Pai querido, celebramos pela vida do querido amigo. E te agradecemos por essa noite tão especial. Obrigado, meu Deus. O Senhor, de fato, nos presenteia enquanto igreja, enquanto comunidade nesta noite, com a vida do teu filho, esse homem de Deus e a sua família, e a sua igreja aqui representada.
Nós louvamos o teu nome e preparamos o nosso coração para recebermos a poderosa palavra que vem dos céus para as nossas vidas. Obrigado. Usa poderosamente o teu filho no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fica à vontade, amigo. Você está na casa do seu pai. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Amém. Pastor Zoar, pastora Daniela, que Deus abençoe ainda mais a vida de vocês, essa comunidade maravilhosa que tem feito a diferença na nossa capital, tem feito a diferença no nosso estado. E profeticamente eu tenho dito para todas as igrejas e ministérios que eu tenho o privilégio de pisar, que cada uma das denominações de Sergipe farão grande diferença no Brasil. A Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus. Por isso, quando recebi o convite do pastor Zoar, para mim é motivo de gratidão. É tão interessante isso que eu vou lhe dizer antes de entrarmos no texto bíblico, e a gente vai aprender muito com Jesus aqui hoje. Que eu tenho andado por vários lugares. Recentemente eu estive na África, estive na Inglaterra, estive na Romênia, estive em Portugal, estive na França. Mas aqui em Sergipe, muitas vezes, passos pequenos precisavam ser quebrados, que a gente chama de barreiras denominacionais. Sergipe é tão pequeno como o Estado de Israel. E muitas vezes nós temos uma grande dificuldade no índice de crescimento de cristãos confessos aqui no nosso estado. E uma dessas barreiras está caindo por terra, pois eram as barreiras das denominações. Então, um dia eu atravessei, eu acho que é caminho de muitos de vocês virem para cá, passar em frente à nossa igreja. Um dia eu atravessei, bati aqui na porta do pastor Zoar, disse: o senhor me recebe para um café? Ele disse: é claro, pastor. Tomamos um café, pastor Wagner nos recebeu muito bem também. Tinha outros pastores aqui da casa. Tivemos uma tarde muito abençoada aqui no gabinete pastoral dele. Eu recebi muito de Deus naquele dia, voltei ainda mais cheio. Depois nos encontramos em vários eventos aqui em Sergipe. E por fim ele esteve lá no meu gabinete pastoral para tomar um café comigo. E tivemos uma manhã muito abençoada. E em um curto período de tempo veio o convite. E eu creio, irmãos, que as barreiras denominacionais caindo, os pastores aqui em Sergipe vivendo o que pregam, e as igrejas, como a Igreja Comunidade Farol, servindo a Deus com propósito, com certeza, logo em breve, Sergipe será um estado que estará nas cabeças de número de evangélicos confessos em nome de Jesus. Eu creio nisso. Olhe para quem está do seu lado, diga: você crê nisso? Você acredita nisso? Alguns de vocês hoje vieram pela primeira vez, porque vieram ver os seus amigos, familiares descerem as águas. Mas saiba que nada acontece por acaso. Eu não vou me demorar, já vou entrar no texto. Quando eu vi o tanque de batismo, pastor, isso me fez lembrar quando eu desci as águas no mês de junho, num mês como esse, foi junho, mês anterior. Eu morava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu rasguei o meu contrato. Para quem não sabe da minha história, eu era jogador de futebol, já estava muito bem encaminhado, já era o primeiro ano de juniores, mas já treinava com os profissionais. E Deus me chamou. E eu fiquei pensando como descer as águas, se era no dia de domingo, e no domingo nós tínhamos jogos. E aí, num domingo, eu, pela fé, dei o meu nome para o batismo e disse: eu vou me batizar nesse domingo. E eu era titular do time, eu era volante meia-direita. E aí eu disse: como se eu tenho jogo? E aí, naquele jogo, num carrinho despretensioso, um carrinho assim, de bobeira, o juiz nem me deu amarelo, ele me deu vermelho. Na hora eu fiquei revoltado, porque eu ia pegar um jogo de suspensão. Quando eu estava tirando o meião, revoltado no banco,
no banco, no vestiário, Deus falou comigo: você está um domingo suspenso, é o dia do teu batismo. Todas as coisas definitivamente cooperam para o bem daqueles que amam. Então, você que veio descer as águas hoje é um bom dia para descer as águas. Eu não sei se na comunidade Farol é como é na graça, quanto mais pecado, mais dentro fica. Então se prepare para quem pecou demais. Posso apresentar minha família, pastor? Aquela que está ali, com todo respeito, a mais bonita hoje aqui, é a minha digníssima esposa. Por favor, fique em pé. Daniele Duarte. Mãe dos meus filhos, a minha filha mais velha é a Nicole, que está ali, já ficou em pé. É adolescente, mas não forma aura, não. Meu filho do meio, Emanuel, tem 12. É 12, filha? É 11 ou 12? Me ajude. É 11, né? Eu esqueço de vez em quando, ela que me lembra as coisas. Vai fazer 12. E minha filha menor, a Laura, está ali do lado da mamãe, tem 6 anos de idade. Anda conosco para todos os lados. Amém? E louvado seja Deus. Conosco, a pastora Luciana veio também, tem os pastores da graça, irmãos da graça que vieram hoje também receber conosco. Deus abençoe. E por fim, antes de entrar no texto, você pode abrir já em Ezequiel, capítulo de número 37. A comunidade Farol está vivendo 40 dias, repitam comigo, 40 dias. Eu dou muito valor a propósito. Eu dou muito valor a descer 7 vezes no Jordão e receber de Deus a cura. Eu dou muito valor à disciplina. Nenhum projeto mal estruturado gera prosperidade e crescimento. Nenhuma pessoa desorganizada vê multiplicação. Há um propósito pelo qual Jesus, ele separou a multidão de 50 em 50 e em seguida ele deu graças e multiplicou os pães e os peixes. A organização, o propósito tem um propósito. E eu dou muito valor, por quê, pastor Vanderlei? Porque esse pastor que vos fala não nasceu em berço evangélico. Eu sou o segundo pastor na minha linhagem familiar. Tem um tio que eu não cheguei a conhecer, foi pastor da Assembleia de Deus. Minha família é toda carioca, parte de São Paulo. E na minha família, na minha casa, meus pais, nós éramos católicos, espíritas e com um pezinho nas religiões de matrizes africanas. A minha casa era uma casa cercada de religiosidade, mas faltava conhecimento da palavra de Deus. E o povo sofre porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E por que o senhor dá valor a propósito? Minha mãe foi evangelizada por uma vizinha de porta, que via quão abençoada era minha mãe. E minha mãe é um amor de pessoa, um doce de pessoa, mas o casamento completamente destruído. Meu pai, um homem que saiu da pobreza para a riqueza muito rápido, ele foi um dos fundadores de uma banda chamada Os Originais do Samba, cresceu rápido, prosperou muito rápido, mas ele não sabia o que era ter um lar edificado na rocha. Para ele, dar coisas era sinônimo de ter felicidade em casa. E infelizmente não é assim que funciona. E aí minha mãe foi evangelizada pela vizinha. A vizinha falou de Jesus para ela, ela foi para a igreja. Quando ela foi na igreja, ela fez uma campanha chamada Pegue o Fogo em 50 dias. Foram 50 dias, pastor Zoá, seguidos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E um detalhe, todos os dias ela tinha que andar no mínimo 30 minutos de a pé para ir para a igreja. Meu pai com o carro parado na garagem, pastora Daniela, naquela garoa de São Paulo, no frio,
ele dizia para minha mãe: você vai para onde? Ela dizia: eu vou à igreja. Você pode me levar? Ele dizia: não te levo. Se fosse para qualquer outro lugar eu te levava, menos para a igreja. E 50 dias ela não perdeu um dia. Eu era garoto da idade do meu filho, Emanuel, talvez um pouco mais novo. Ela me pegava pelo braço e me levava para a igreja. Eu não entendia muito bem, mas ela sabia o que era melhor para mim. Depois dos 50 dias, eu me lembro como se fosse hoje. No último dia da campanha, minha mãe chorava como uma criança. E depois, pastor, toda a família se converteu? Não. Porque quando você planta uma semente, ela não nasce no mesmo dia. Você precisa regar, cultivar, até crescer e assim frutificar. Passados 5, quase 6 anos, foi quando eu tomei a decisão de servir a Jesus de fato e verdade, largar o pecado, e hoje estou aqui pregando o evangelho para você. Você que está nesses 40 dias, vai frutificar na sua casa. Creia nisso. Você que está nesses 40 dias, comemorando esses 5 anos de aniversário dessa igreja, que é um farol para nós, vai frutificar nos seus negócios. Creia nisso. Quem crê, diga amém. Está aberto em Ezequiel 37? Levante a sua mão direita assim, ó. Feche os teus olhos. Pai querido, te damos graças pela oportunidade. Recebi a oração do pastor Zoá, e eu creio, ó Deus, que assim como ele falou, há de acontecer. Nos leve a uma atmosfera de entendimento, ó Deus, onde possamos sair daqui não emocionados, mas sim tocados, pois existem pessoas que serão curadas hoje. Outras pessoas serão saradas emocionalmente hoje. Algumas, meu Deus, o Senhor fará a obra, meu Deus, na família. E outras o Senhor fará a longo prazo, porque tudo é no seu tempo. Te agradecemos pelo Kairos que está sobre nós, e que nesse ano, ó Deus, que é um ano de colheita para esta igreja, venhamos colher grandes frutos neste estado, para a honra e glória do Senhor. E quem crê, diga amém. Deus é fiel. Ezequiel, capítulo de número 37, é um texto conhecido, e eu trago ele hoje. Eu acredito que essa igreja vive esse texto, já leu, pastores aqui já explanaram muito bem esse texto, mas eu quero fazer uma reflexão acerca de 3 fatos importantes dentro de Ezequiel 37. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8 ou 9, e em seguida eu venho explicando a vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso 1 diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam de que forma? Sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Poreis nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem sobre os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos
para que eles vivam. Quem crê, diga glória a Deus. Queridos, Ezequiel, ou o profeta Ezequiel, estava vivendo em um tempo onde Judá estava em disciplina. Judá estava vivendo um tempo de exílio, um tempo de exclusão, um tempo de servidão. E por que, pastor Vanderlei Duarte? Por conta da desobediência. O erro, o preço foi muito caro, pela falta de ouvir e pela falta de praticar a verdade. Eles desprezaram as profecias, eles deixaram de lado as advertências, eles não entenderam que não era uma correção para o mal, mas era uma correção para acerto de direção e para que eles chegassem no alvo e no propósito. E consecutivamente, o juízo veio sobre eles. O tempo de exílio babilônico, quase 600 anos antes de Cristo. Por fim, Nabucodonosor II chamou aqueles que estavam em exílio e caiu exatamente no tempo do profeta Ezequiel. Antes de Deus começar a trabalhar com a nação, no capítulo 36, Deus começa a restaurar algo muito profundo. Deus começa a substituir, através da fé, o coração de pedra por um coração de carne com o Espírito dele. Existem muitas coisas, irmãos, que nós só entendemos quando o Espírito de Deus trabalha no nosso coração que está duro, endurecido, muitas vezes cauterizado por uma série de coisas que vivemos no dia a dia, pela falta de uma disciplina espiritual, pela falta muitas vezes de um contato mais próximo com Deus, e muitas vezes pela falta de ouvir aqueles que Deus levanta para nos direcionar. Segundo Crônicas 20:20 declara: crede no Senhor vosso Deus, estarei seguros. Acredite nos teus profetas que você vai prosperar. Deus não está falando sobre idolatrar um pastor ou uma igreja, mas Deus está falando que Ele levanta homens valentes que não se rendem à casa de Jezabel, homens que não comem da mesa de Acabe, homens que não temem a Golias e que muito menos temem a Faraó, para conduzir o povo dele a um propósito. Repita comigo: propósito. A partir daquele momento, Deus começa a trabalhar no interior deles. E há um detalhe muito interessante: Ele chama um profeta para começar a trabalhar na restauração daquele povo que estava em exílio, que estava enfraquecido, que estava vendido e que não sabia como se repatriar. Eu disse que Deus chamou um profeta para começar um processo de reconstrução. Eu não sei se você enxerga assim, mas quando eu leio as Escrituras, eu entendo dessa maneira. Muitas vezes, quando Deus quer corrigir algo na nação, Ele começa despertando a igreja, para que um grande mover aconteça na nação. Muitas vezes, quando Deus quer trazer um recado a uma cidade, Ele começa a falar ao coração de profetas, de pastores, de homens de Deus, que começam a receber de Deus revelações, começam a orar, a entregar a direção de Deus à igreja, para que a igreja continue pulverizando esse recado nos 4 cantos por onde ela estiver. Irmãos, cada palavra que sai da boca de Deus não é por acaso. Cada palavra que sai desse altar é profecia de Deus para a tua vida. Me perdoe, não quero lhe ofender, mas essa é a realidade. Tola é a pessoa que pensa que ela veio apenas em um culto. Na verdade, há toda uma estratégia de Deus para que ao sair daqui, você se torne um embaixador do Evangelho. Deus começou a trabalhar no coração do profeta Ezequiel. E há um detalhe: Deus não levou Ezequiel a um parque de diversões. Deus não levou Ezequiel a um campo verde. Deus levou Ezequiel para um vale de ossos. Um vale de ossos
um cemitério. Um cemitério. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Deus levou um homem a um lugar de caos? Por que Deus levou um profeta a um lugar de medo? Porque antes de Deus fazer grandes milagres na sua vida, Ele vai te levar ao lugar aonde você foi ferido, aonde você foi machucado, aonde alguém lhe feriu, ou aonde você acha que não tem mais saída. É ali que Deus quer trabalhar com você. Sabe qual é o grande problema da nossa geração, irmãos? Nós queremos pular a etapa. Nós queremos um evangelho gourmet, aonde Deus é o nosso servo e nós damos ordem em Deus. Mas o processo de Deus com a nação começa pela boca de um profeta e levando ele até um cemitério, lugar de medo. E eu lhe pergunto, sem medo de errar, trazendo para o contexto atual, quais são os seus medos ultimamente? Porque não sei se você sabe, mas o medo também é uma fé, mas é uma fé que te leva para o buraco. A Bíblia nos diz que Pedro, ele quebrou a lei física e durante um certo tempo, ele desce do barco e a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. Está lá Pedro, irmãos, andando sobre as águas, quebrando a lei física, vivendo o sobrenatural de Deus. Pedro, eu disse Pedro, um homem turrão, sanguíneo, alguém que por qualquer coisa tiraria a orelha, a cabeça de quem viesse pela frente, mas lá estava aquele homem, redimido pela palavra de Deus, andando sobre as águas. E ali ele estava. Só que depois de um tempo, a Bíblia nos diz que Pedro começou a afundar. E eu pergunto aos senhores, por qual motivo? Qual motivo? Medo. Medo. Alguém pode falar, pastor, mas eu não posso sentir medo. Sentir medo é normal. Ser dominado pelo medo é espiritual. Você pode até sentir o medo. Agora, quando o medo lhe domina, significa que você está preso espiritualmente pela corrente do medo. E Deus leva o profeta no vale de ossos secos, no lugar de medo, no lugar de morte, simbolizando o estado que Judá estava, extremamente entregue à morte. Mas não era uma morte física, irmãos, era uma morte espiritual. Era o domínio babilônico e eles não sabiam o que fazer. E quando Deus leva Ezequiel lá no meio daquele vale, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus pergunta para ele, porventura poderão reviver estes ossos? Naquele momento, irmãos, a resposta de Ezequiel, melhor dizendo, foi: Senhor Jeová, tu sabes. É a resposta mais comum que nós damos. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Ou traduzindo para o português claro, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou vencer. Se Deus quiser, eu vou chegar. Se Deus quiser, eu vou conquistar. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Só que quando nós começamos, irmãos, a vencer a nossa carne, quando nós começamos a entender que o vale não é um lugar de parada, o vale é um lugar de passagem, quando nós começamos a compreender que a culpa não foi de Deus, nós começamos a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus olhou para Ezequiel, igreja, e disse: ande sobre o vale, Ezequiel. Ande. Profetize sobre o vale. E por quê, pastor? Porque existem muitas situações de vale, de morte, que nos fazem parar. Eu falo com você que depois que houve uma tragédia na tua família, você parou.
Eu falo com você que depois que aconteceu uma traição, você parou. Você já começou a entender que hoje em dia as pessoas, até mesmo que frequentam a igreja, estão sendo mais pragmáticas do que sendo pessoas de fé? Quem me entende, diga glória a Deus. As pessoas que muitas vezes ouvem a palavra de Deus, entendem assim, acreditamos no Evangelho, mas você pergunta para ela, e aí, como é que vai ser esse ano? Não sei, né? Depende. Vamos ver o que vai acontecer em outubro, para que as coisas melhorem. Deus, quando foi restaurar a nação, Ele começou falando pelo profeta. Deus não começou falando pelo governo. A resposta do Brasil começa dentro da igreja. A resposta da nação começa aqui dentro, através da tua vida e da minha vida. Ele entregou para Deus e Deus disse para ele, ande pelo vale, profetize no vale. É no momento onde você quer parar, aonde você quer ficar dentro do vale, aonde você quer estacionar na opressão, na ansiedade, aonde o inimigo tenta trazer acusações, recordações de um passado infeliz, aonde o inimigo tenta ativar o gatilho dos medos. É ali que Deus faz com que você ande. Ou seja, a situação que te parava, quando Deus está com você, Ele vai te impulsionar a andar, correr e a pular e a vencer em nome do Senhor Jesus. Comecem a atentar isso, irmãos. Daniel, ou os amigos de Daniel andaram no meio do fogo. Moisés abriu o mar vermelho. É no momento do vale da luta que nós vemos a grandeza de Deus. É na hora que o inimigo diz, agora eu vou parar. Agora que ele está no vale, agora que ele está falido, agora que ele não tem mais condição nenhuma, agora que ele está colocando a culpa em Deus, eu triunfei. Quando todos pensavam que era a morte do povo judeu, Deus levanta um homem ousado. Quem crê, diga glória a Deus. Que bate na porta de Ester e diz para Ester assim, ó, em Ester capítulo 4, se você se omitir, não tem problema nenhum. Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar, e essa pessoa será instrumento de Deus para o povo judeu. Mas Ester, deixa eu te falar uma coisa, quem me entende aqui, diga glória a Deus. Antes de você ser uma princesa, antes de você começar a vestir essas roupas de linho fino, de tecido fino, antes de você ter essa skin que você tem hoje, eu quero te dizer uma coisa, foi para esse tempo que Deus te levantou. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes chegamos na igreja quebrado, derrotado, e Deus nos levanta. Mas se Ele nos levanta, não é para que nós venhamos desfrutar disso sozinho. Repita comigo, a minha vitória, diga com fé, a minha vitória é a vitória da minha família. A sua vitória é a vitória dos teus empregados. A sua vitória é a vitória da tua esposa. Quem crê, diga glória a Deus. Muitas vezes Deus ainda não permitiu você sair do vale, meu amigo, porque você não trata a sua esposa como um vaso mais frágil. Dentro da igreja, é um casal instagramável. Fora da igreja, como diz o outro, é só pancada, é só agressão, é só falta de educação. Como é que Deus vai te tirar do vale se você não consegue enxergar que as coisas são espirituais, não são físicas? Você pode enganar qualquer pessoa, mas você não consegue enganar a quem? A Deus. Ester, dentro do palácio, para todo mundo, era uma bela rainha. Mas Deus não tinha colocado Ester lá dentro para ela aproveitar, usufruir do templo. Deus tinha colocado Ester lá dentro com um propósito. E qual era o propósito? No tempo certo, repita comigo, no tempo certo, na hora certa, Deus iria usá-la. Aí a gente entra numa outra parte. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Não adianta você querer as coisas fora do tempo de quem? De Deus.
Porque fora do tempo de Deus é o homem. No tempo dele, a porta que ele abre, ninguém fecha para você. A porta que Deus abre, no tempo dele, ninguém fecha para você, meu irmão. Eu fico pensando às vezes, pastor Zoar, se o rei tivesse dado a Mardoqueu um pendente de ouro, se o rei tivesse dado a Mardoqueu uma terra, se o rei tivesse dado a Mardoqueu algo precioso, no dia que ele perdeu o sono, ele leria no livro das crônicas e falaria: eu já fiz alguma coisa por ele. Só que há um outro detalhe. Existe uma frase muito falada que diz assim, ó: não existe café de graça. Quem já ouviu essa frase? Não existe café de graça. Se Mardoqueu fosse um homem egoísta e falasse: rei, eu fiz, eu descobri, eu denunciei porque eu queria algo em troca, então agora faça, por favor. Mas Mardoqueu não era dessa forma. Ele não era ambicioso, ele não era ganancioso, porque ele sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Ele ficou no vale, sendo tratado por Deus, mas com muita ousadia. Ele falou para Esther, e no dia em que Ramã, o maligno, iria destruir os judeus, o rei abre os livros das crônicas, ele não consegue dormir, Deus tira o sono dele naquela madrugada. Tem insônias que não é demônio, tá? É Deus querendo falar alguma coisa com você. Você está ali tentando dormir e quer tomar remédio para dormir, e é Deus querendo mostrar alguma coisa para você e você não está entendendo. Não é o assunto de hoje, mas creia nisso. E a partir dali o Senhor trabalha de maneira sobrenatural. O que Ramã esperava quando o rei falou com ele? O que eu devo fazer para um homem a quem eu quero honrar? Ramã falou: coloque sobre o cavalo real, põe as vestes do rei, a coroa do rei, e que uma pessoa da confiança do rei saia pela rua dizendo: esse é um homem a quem o rei quer honrar. O homem que queria destruir os judeus, porque Mardoqueu não se curvava por ele. O rei olhou para ele e disse assim, ó: faça isso, mas faça com o judeu Mardoqueu. E tudo começou, sabe por quê? Porque Esther acordou espiritualmente e viu que o palácio não era lugar de desfrute, o palácio era um lugar de propósito. Quem crê, diga glória a Deus. Ei, querido, se Deus tem te dado bonança, é para você poder, através da prosperidade que Ele tem te dado, servir as pessoas ou auxiliá-las a se aproximar ainda mais de Deus. Isso me faz lembrar do texto de Ruth. Boaz saudava os seus funcionários todas as manhãs dizendo: paz seja convosco. Tem gente que logo de manhã, quando vai abrir a empresa ou pelo grupo de WhatsApp, já começa a fuzilar os seus funcionários. Irmão, de vez em quando eu recebo pessoas que dizem: pastor, eu acho que meu patrão não conhece a Jesus, ele não conhece a Deus, porque ele tem um comportamento e um temperamento incontrolável. Ele é uma pessoa totalmente tempestuosa e que ninguém consegue lidar com ele. Em contrapartida, Boaz dizia: paz seja convosco. A diferença não está, irmãos, na quantidade de vezes que você frequenta a igreja. A diferença está quando você desce ao vale, à casa do oleiro, e deixa o Espírito te dar vida. A diferença é quando você se submete à direção do Espírito Santo e ouve a voz de Deus, principalmente por áreas da sua vida que estão mortas. De repente você é uma pessoa de Deus, mas não conversa com a sua irmã faz anos. Deus quer assoprar o fôlego de vida nesse vale de ossos secos. A promessa de Atos 16:31 quer sair do papel e entrar na sua casa.
Eu falo com você que é um empreendedor, mas você não consegue vender sem mentir. Você não diz que é mentira, você diz que para sobreviver no seu ramo, você precisa ser assim. E na verdade, irmãos, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos... A mentira tem um pai, e o pai da mentira é o próprio diabo. O que eu quero que você entenda hoje, e eu não vou me demorar, em poucos minutos eu vou terminar a minha mensagem, é que Deus não levou Ezequiel ao vale por acaso. Repita comigo: vale é lugar de passagem. Deus levou ele ao vale, mostrou os ossos sequíssimos, como um ato profético, e disse para ele: sabe o que você vai fazer, Ezequiel, sobre esses ossos? O que, Deus? Vou chorar? Vou me deprimir? Vou sair correndo com medo? Porque tem pessoas que quando estão em ambiente diferente, tem medo. Imagine um cemitério, tem gente que teme. Não sei se você aqui tem medo de cemitério. Alguém tem medo? Hoje eu moro aqui na 13, mas durante muito tempo eu morei bem do lado da prefeitura. Meu caminho era passar em frente ao cemitério. E tinha vezes, pastor sabe bem disso, eu saía daqui da igreja às 11 horas, meia-noite, e às vezes passava na frente do cemitério. Qual horário? Meia-noite. Teve uma vez que tinham 3 rapazes, meia-noite na frente do cemitério, um com a galinha, o outro com uma garrafa de cachaça e o outro com vela e charuto. Na hora que eu ia passando, eu dei: paz do Senhor! Os 3 olharam, soltaram tudo e saíram correndo. Até a galinha se assustou, ou se converteu. Eles estavam com tanto medo que na hora que eu dei paz, eu acho que Deus falou com algum deles: vamos embora, porque nosso lugar não é aqui. O que eu quero que você entenda é que Deus, Ele tem a força e o poder de trabalhar em áreas aonde tememos. Tem gente que tem medo de dirigir. É esse vale que Deus vai fazer você vencer hoje. Tem gente que tem medo de coisas assim, sabe, simples. Eu tive um pastor que trabalha comigo, hoje ele é pastor no Eduardo Gomes. Ele foi 7 vezes tentar carteira de motorista. 7 vezes. Quando eu cheguei, ele disse: pastor, eu desisti. Eu disse: meu irmão, enquanto você trabalhar comigo, você não vai desistir. Vai lá a 8ª vez. Ele foi, deu ruim. Na 9ª vez, o homem do Detran falou: rapaz, você aqui de novo, pegue tua carteira, vá-se embora, não aguento mais ver você. Coitado da gente, está dirigindo junto com ele. No meio do vale, irmãos, Deus não falou para o profeta ficar chorando. Levante a sua cabeça. Pare de dar esse gostinho para o inimigo de te ver sempre cabisbaixa, sempre reclamando dos mesmos problemas. No meio do vale de ossos secos, Deus falou para ele: profetiza. Olhe para quem está do seu lado e diga: comece a profetizar. Eu não sei quem reduziu a profecia a meia dúzia de pastores da internet que ficam pedindo pix para revelar CPF de alguém. Profecia não tem a ver com ganância. Profecia significa palavra revelada. Toda palavra revelada de Deus para a minha vida e para a tua é produtiva. Talvez o diagnóstico médico da tua mãe diz que é morte, mas Deus falou para você que é vida. Ao se deparar com a sua mãe, profetize vida sobre a saúde dela. Quem crê, diga glória a Deus. Profetize prosperidade sobre a tua empresa. Chegue amanhã saudando os seus funcionários, dizendo: hoje será um bom dia para todos nós. Irmãos, as coisas só mudam quando nós começamos a mudar pela direção de Deus o nosso vocabulário, irmãos. Mateus capítulo 12, 35 ao 37. Por isso vos digo que toda palavra ociosa o homem dará conta no dia do juízo. O 37 declara: porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás o quê? Condenado. Quantas e quantas madrugadas, pastor Zoá, minha mãe na madrugada
orava na minha cabeça e dizia: Deus, esse jovem vai ser um pregador. Queridos, eu com 14 anos já tinha conta no bar. Eu era sócio das baladas da minha cidade. Eu vivia uma vida pecaminosa. E na minha cabeça eu ia casar só depois dos 30. Eu queria aproveitar a vida, mas alguém chegou e profetizou sobre a minha vida, e hoje eu estou pregando para você. Alguém teve coragem de fazer um propósito de 50 dias. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para você. Alguém olhou para um vale de ossos secos. Alguém olhou para um garoto e disse: Deus, faça uma obra na vida dele. Está na hora de você ativar o modo ousadia sobre a tua vida. Deus tem te dado novas sementes nas tuas mãos, mas não é para você enterrar essas sementes como alguém que enterrou o seu talento esperando receber alguma coisa em troca. Deus tem colocado novas sementes na tua vida, é para você semear, é para você profetizar, é para você liberar em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o estágio da tua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa. Depois que Deus falou 2 vezes com o profeta: profetiza, ele profetizou. E a Bíblia diz que do meio do vale de ossos secos, Deus começou a levantar a vida. Eu quero que você entenda aqui hoje. Quem me entende, diga glória a Deus. Eu não sei quais são os vales que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades, os medos. Eu não sei quais são os traumas, os gatilhos que vira e mexe são ativados em você, que te travam. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Acredita no que Deus tem falado através da boca dos teus profetas. Confie naquilo que Deus tem falado no seu devocional diário. E quando alguém falar alguma coisa, tenha a ousadia de ser um apologeta dos tempos atuais. Porque quando os filhos dos profetas tentaram sequer falar com Eliseu que Elias seria arrebatado, ele dizia em cada cidade onde ele passou. Ele disse isso por Gilgal, ele disse isso por Betel, ele disse isso por Jericó, ele disse isso no Jordão: eu sei, calai-vos. A sua palavra tem que ser de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra que sai da sua boca, unida com a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida onde há morte. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 11, Lázaro entra numa tumba fria. Lázaro estava numa tumba fria, e no momento que Lázaro estava naquela tumba fria, Jesus entra lá e diz: Lázaro, saia para fora. A palavra foi rema, a palavra foi de Deus, a palavra foi poderosa, e naquela hora houve ressurreição em vida. Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero dizer para você hoje, eu não sei qual área que está morta, eu não sei qual área o inimigo tem tentado destruir, mas assim como Ezequiel profetizou, hoje é dia de profetizar. Profetiza, 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 que a vida de Deus vai entrar. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Quem crê, diga amém. Pastor, eu posso orar pelo povo? Quero convidar você que quer receber uma oração, que fique em pé, por favor. Fique em pé. Fique de pé. Existem bloqueios na sua vida que não dependem do pastor, não depende de todo o corpo diaconal extremamente organizado, pelo que eu vi, desde os ministros de louvor, aos amigos da recepção, aos anúncios, uma disciplina, uma organização. Não depende desse grupo, que eu tenho certeza que muitas vezes quando eles te recepcionam na porta da igreja, o maior desejo deles é que você se firme, que você fique firme com Deus. Mas antes do desejo do pastor, da pastora, do corpo diaconal, dos ministros de louvor, de toda a equipe de mídia,
há um desejo profundo de Deus de ter um relacionamento com você. Deus não quer ser apenas uma frase no seu status. Deus não quer ser apenas uma frase que você posta diariamente. Deus, através de você, tem planos para o desenvolvimento do Evangelho no estado do Sergipe. E eu vou mais além. Eu vi que no última sexta tem o grupo Conexão, que é o grupo dos empresários. É isso, pastor? Através da sua empresa, Deus tem planos gigantescos que não tem nada a ver com ganho de capital. Tem a ver com transformação de vida. A sua missão é muito maior do que você imagina. Deus te trouxe aqui para que você realmente seja um farol para todos os seus funcionários, que horas antes via um homem zangado, via uma mulher estressada, via alguém que quando os funcionários não batiam a meta, aquela cara fechada como uma carranca. E Deus está levantando até homens de Deus na internet, pastores, donos de lojas de carro, pastores, donos de corretoras de seguros, que estão usando a internet não só para fazer negócio, mas para falar do reino de Deus. Deus quer transformar através de você, jovem, que vai voltar para a universidade, através de você que está batizando hoje, que vai descer as águas, lá na sua sala. Deus quer usar você para ressuscitar ossos secos. Eu me lembro uma vez, eu estava no 4º semestre do curso de Publicidade e Propaganda. Eu sou publicitário de formação. E tinha um professor que era coordenador do curso. E ele disse algo na sala de aula que marcou a minha vida. Ele disse assim, eu quero até falar algumas palavras de baixo calão aqui. Eu quero às vezes fazer uma bagunça aqui na sala, mas eu não consigo fazer isso. E aí perguntaram para ele, por que não, professor? O senhor não consegue dar aula como o senhor dá nos outros horários? E ele era bem desbocado. Ele disse, por conta da influência dos evangélicos. Há um detalhe, éramos 40 alunos, só tínhamos 2 crentes na sala de aula. 2. Eu e uma jovem que era obreira da igreja. Eu era pastor em Natal na época. Você vê que Deus faz do menor maior. Amém? Esse mesmo professor, um dia, eu fui na sala dos coordenadores. Ele estava chorando. Como é seu nome? Felipe. Felipe, ele estava chorando, Felipe. Copiosamente. Chorando muito. Eu disse para ele, professor, por que o senhor está chorando? Ele disse, eu estou muito preocupado com a minha saúde. Aí ele me confessou uma coisa. Ele disse, pastor Vanderlei, eu sei, pastor, que eu estou num caminho errado. Minha avó é evangélica. Ela ora por mim. E um dia eu vou me entregar para Jesus. Sabe o que eu entendo, irmãos? Não importa o vale que Deus tenha te colocado, você tem que profetizar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Talvez você quer sair de um emprego porque lá não tem nenhum crente lá dentro. Imagine se José quisesse sair do Egito porque ninguém confessava o Deus de Israel. Foi lá no meio dos incrédulos que Deus fez o milagre. Deus vai te usar no lugar que você não quer ficar. E é ali que você vai ver que não tem nada a ver com você, tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Olhe para quem está do seu lado e diga, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza. Quem está disposto a profetizar aqui hoje? Eu tenho ordem de Deus para abençoar a tua vida hoje. Vai dar certo. Seu casamento vai dar certo. Você vai ver que vai dar certo. Levante as suas mãos aos céus.
Querido Deus e eterno Pai, o Senhor me deu ordem para abençoar esse povo hoje. E com a permissão e bênção do pastor Zoar, que é o anjo dessa igreja, eu sinto um fluir teu nesse altar, porque está leve, ó Deus. E nesse mês de aniversário da comunidade Farol, ó Deus, eu tenho o privilégio de trazer um recado. E confesso a Ti, ó Pai, que preguei como se estivesse no altar da minha igreja, com o mesmo amor, com a mesma entrega, com a mesma devoção. E eu vejo, meu Pai, o Teu fluir sobre cada vida aqui hoje. E eu sei, ó Pai, que aonde estava seco, o Senhor vai molhar. Aonde estava quebrado, o Senhor vai consertar. Aonde estava o medo, a vida, a coragem, a ousadia começa a reinar. Eu quero que você, se assim puder, abra sua boca e comece a profetizar, comece a falar, comece a entregar, comece a dizer: Pai, eu acredito, Pai, eu creio, Pai, eu confio em Ti, e eu sei que a Tua palavra não volta vazia, ó Deus. Nos lugares aonde o gatilho do medo era acionado, agora a vida, a paz, o Teu Espírito começa a reinar. Fale com Ele agora. Eu não sei o que te causava medo, eu não sei o que te prendia, eu não sei o que te amarrava, mas em nome de Jesus, ó Pai, entra com Teu poder agora. Olhe para quem foi diagnosticado com uma doença incurável, olhe para quem, ó Pai, está passando por madrugadas de tormento, olhe para quem está vivendo a pior fase da vida, olhe para quem, ó Pai, está sofrendo, e entra com Teu poder, Espírito de Deus. Entra com a Tua mão, ó Pai, entra com o Teu Espírito, ó Pai, entra com a Tua vida, entra com o Teu poder, e tira, arranca, meu Deus, aquilo que perturba a vida dela, aquilo que perturba a vida dele, aquilo que traz medo, aquilo, meu Pai, que paralisa, aquilo que amarra. Nós acreditamos no Teu poder, ó Pai, nós acreditamos na Tua mão, nós acreditamos no Teu Espírito, nós cremos na Tua vida, nós cremos no que está escrito, ó Pai. Aleluias. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca Precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu, e Deus meu, assim como a costa, declare, assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede. Levante as suas mãos e declare: e Deus meu, Vai chover, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o que está seco. Vem com Teu rio, oh, o Senhor Jesus, inunda o meu coração. vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com Teu rio, oh, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Declara, igreja, assim como a costa assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. o meu coração tem sede de Ti, Rei meu, Rei meu, e Deus meu,
declare, vai chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, vem. Senhor, Senhor Jesus, inundar. inunda o meu coração. Declara, igreja, vai chover. Vai chover, Senhor, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. vem com teu rio. Oh, o Senhor Jesus, Inunda o meu coração. com as mãos erguidas aos céus, diga: Senhor meu Deus. Diga com mais fé: Senhor meu Deus, eu profetizo. Diga: eu profetizo vida, vida. Declare a área que você profetiza vida, sobre a tua família, sobre teu filho, sobre a tua casa, sobre teus negócios, sobre o ventre que está adormecido. Você que é estéril, Deus faz da estéril mãe de filhos. Profetiza vida, declare vida, vida de Deus, vida dos céus, vida dos céus, vida dos céus. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Declare isso, declare isso, declare isso, declare, 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 declare. Declare, declare sobre o teu casamento, sobre a tua família. Vai chover, Senhor Jesus, Senhor, derrama a chuva, declare. derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu. Deus quer ouvir sua voz, somente a sua voz. Faz chover, faz chover. Senhor Jesus, derrama nesse lugar. Vem com teu rio, diga pra ele: oh, Senhor, que a vida de Deus esteja sobre a tua vida todos os dias, hoje e sempre. Quem crê, diga bem forte para ele as palmas. Estenda suas duas mãos para cá. Profetize sobre a vida do pastor, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Profetizamos, meu Deus, sobre a vida do teu filho. A bênção do Senhor, ele já é abençoado, mas novas sementes estão sendo nesta noite depositadas sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre o seu ministério e sobre aquilo, meu Deus, que já está declarado para esse próximo tempo. E nós cremos, e em breves dias veremos estas sementes frutificando sobre a sua vida. É isso que declaramos e profetizamos no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Levante as suas duas mãos para os céus e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo essa profecia de novas sementes sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar os batizandos para virem aqui na frente. Você pode continuar de pé. Os batizandos, vem cá, vocês que vão se batizar, venham aqui na frente, por favor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos nesse momento fazer a vocês 3 perguntas.
E nós chamamos esse momento de profissão de fé. Pode ficar aqui de frente para mim, eu quero pedir desculpa à igreja que eles vão ficar de costas para vocês. Esse momento nós chamamos de profissão de fé. Você que nunca se batizou, já já eu vou estar fazendo essa pergunta a você. Amém? Você que tem orado para alguém da tua família, e você está esperando essa pessoa entregar a vida para Jesus, no batismo de setembro, essa pessoa vai estar aqui, nós vamos estar orando por ela, no nome de Jesus. Você crê nisso? Vocês que estão aqui. As 3 perguntas que eu vou fazer a vocês, eu poderia fazer essas perguntas lá dentro da água, individualmente. E nós vamos fazer agora, e vocês têm a opção de responder ou sim ou não. Se vocês responderem não, obviamente não estarão aptos ao batismo. Se responderem sim, é a profissão de fé de vocês. Algo que vocês já fizeram, tá? Quando aceitaram Jesus. O batismo é o que nós chamamos de declaração de fé. Eu já vou adiantar as perguntas para vocês saberem e não serem tomados de surpresa, né? Primeira pergunta é se você se arrepende dos seus pecados. Eu só posso batizar alguém que se arrepende dos pecados. Amém. Segunda pergunta é se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. 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 E a terceira pergunta, se você decide a partir de hoje, pega ali minha Bíblia, pastor Wagner, me dá minha Bíblia aí, por favor. Se a sua decisão é a partir de hoje, viver de acordo e pela santa palavra de Deus. Amém. Amém. Pela profissão de fé de vocês, pela declaração, eu e toda essa igreja aqui que está como testemunha dessa declaração, nós os declaramos aptos ao santo batismo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Igreja, estenda as mãos para cá. Nós abençoamos, meu Deus, os teus filhos que declaram publicamente que se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas, e declaram que a partir de hoje decidem viver de acordo com a santa palavra de Deus. Somos testemunhas dessa declaração, por isso os declaramos aptos ao santo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. O cerimonial vai conduzir vocês ali. Já já nós vamos nos encontrar aqui. Pode sentar no seu lugar. Teremos o batismo e já estaremos encerrando. Vamos celebrar. Noite de festa. Celebre ao Senhor. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê se cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Eu fui resgatado das amarras do pecado, e eu não devo nada do inimigo. Não devo não, não, não. Sou coberto. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, eu consagro a Ti estas águas para o santo batismo, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Eu sou livre, eu fui perdoado, eu fui perdoado. Eu quero pedir licença aqui ao louvor, porque nós vamos batizar agora a Maria José. Ela fará, pastor Vanderlei, ela fará no próximo mês
96 anos. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasceu para Cristo dentro de um FTL. Nasceu para Cristo dentro de um pequeno grupo. E agora está aqui se batizando, dizendo: ainda dá tempo de servir Jesus. Ainda dá tempo de servir Jesus. Quase 100 anos. E vai servir Jesus muito, Dona Maria. Vai servir Jesus muito. Amém. 1930. É isso. Vamos batizá-la. Que honra batizá-la. Amém. Nós vamos te batizar agora. A senhora ainda vai dar muitos frutos para Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe do altar de Deus, longe da graça. Quem vive assim cantando não sabe o que eu sofri, mas se eu agradecer, glória a Deus, e o que passou, passou. Eu fui resgatado. Os netos que conheceram Jesus estão batizando a avó. Ela é fruto dos netos. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Fui justificado pelo sangue. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor. Fui perdoado. E a filha sendo batizada também nessa noite. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos avançar nessa noite. Batizamos a bisavó. Batizamos a filha. E agora a neta está sendo batizada. A família toda para Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes no passado. Com eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho.
nós estaremos aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, farol, sol nascente. Aleluia. Levante as duas mãos para os céus. Pastor Vanderlei, pastora Daniela, já estamos encerrando. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus continue sobre suas vidas. Nós estamos muito felizes. Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma noite muito abençoada. E que o Espírito de Deus continue sendo derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu Deus, te agradecemos e te louvamos. E celebramos essa noite, meu Deus, com pessoas morrendo para uma vida antiga e nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor continue fazendo frutificar o teu reino aqui na terra. Nós te agradecemos por essa noite de festa. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido. Nós te agradecemos por tudo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém.